Alguém aí sente algum medo, como eu já senti muitos e ainda estou trabalhando isso em mim? Eu trouxe aqui um pedacinho desse livro que eu ganhei de presente de aniversário, Deixar Ir, de David Hawkins. E eu queria trazer só um trecho aqui desse livro para a gente conversar sobre isso, que fala sobre medo realmente. As muitas faces do medo são familiares para todos nós. Já sentimos uma forte ansiedade flutuante e pânico. Já fomos paralisados e congelados pelo medo, com as palpitações e apreensões que o acompanham. Preocupações são medos crônicos. Paranoia é o extremo do medo. Em formas mais suaves, ficamos simplesmente inquietos. Quando ele é mais severo, ficamos assustados, cautelosos, bloqueados, tensos, acanhados, calados, supersticiosos, defensivos, desconfiados, ameaçados, inseguros, temerosos, suspeitos, tímidos, presos, culpados e cheios de medo do palco. E aí ele vai falar aqui, vários tipos de medo. Existe o medo da dor e do sofrimento, medo de viver, medo de amar, medo da proximidade, medo da rejeição, medo de falhar, medo de Deus, medo do inferno, medo da condenação, medo da pobreza, medo do ridículo e da crítica, medo de ser preso, medo da inadequação, medo do perigo, medo da desaprovação, medo do tédio, medo da responsabilidade, medo de tomar uma decisão, medo de autoridade, medo da punição, medo da mudança, medo da perda de segurança, medo da violência, medo de perder o controle, medo dos próprios sentimentos, medo da manipulação, medo de ser descoberto, medo de altura, medo do sexo, medo de ficar por conta própria e medo do próprio medo. Eu trouxe esse trechinho aqui para começar a falar com vocês a respeito de medos que eu também trabalho até hoje em mim. E quem não tem medo, né? E o que a gente não pode é deixar que esse medo exagere. Por isso que eu vim aqui hoje para quebrar mais um desses medos meus. Que é não é bem de falar em público, mas medo de julgamento das pessoas. Então, a partir de hoje, nessa rede social, eu vou estar falando com vocês sobre outros temas também, que não sejam só temas do meu próprio trabalho já de terapeuta, né? Temas de emoção, emocional, mental, mas eu vou também mostrar, apresentar, falar um pouco do meu conhecimento sobre os temas espirituais, né? E aí eu quero, com isso, fazer com que nós possamos abrir as nossas mentes, expandir a nossa consciência, acordar, despertar e mostrando um pouquinho de cada coisa do nosso dia a dia, do que a gente passa, do que a gente precisa aprender realmente a passar por algumas situações e por que estamos passando. Então, um pouquinho de conhecimento que eu consegui adquirir até hoje, eu quero estar aqui nessas redes sociais, tirando meu medo, quebrando isso dentro de mim e podendo falar para vocês com algumas propriedades de causa por ter passado por algumas coisas e superado algumas delas, ensinando algumas coisas também. E a partir de agora, vocês vão me ver falando sobre as emoções, a mente e o espiritual. Até já!